Espírito Santo de Deus, nós convidamos a Tua presença para este lugar, Jesus. Espírito Santo, fala ao nosso coração conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Que possamos sair daqui, Deus, diferente da forma com que nós entramos. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. O óbvio precisa ser dito. Antigamente, o óbvio era o quê? Óbvio. Vou repetir. Antigamente, mas bem antigamente, o óbvio era óbvio, não precisava falar. Hoje em dia, o óbvio tem que ser dito. Está escrito, não toque, mas a gente tem que falar. Você não pode tocar nisso. Sabe por quê? Porque existe dentro das pessoas hoje em dia algo que grita muito maior, que é a vontade, os desejos. E os desejos e vontades têm feito com que as pessoas fiquem cegas, e elas vão lá e tocam naquilo que não precisavam tocar, fazem aquilo que não precisavam fazer ou não precisariam fazer. E o óbvio que deveria ser óbvio, vai se tornando obsoleto, vai se tornando relativo. Hoje, eu colocar a mão num fio desencapado, é desencapado que fala? Capado, desencapado, eu falo errado só para ver se vocês estão atentos, prestando atenção, entendeu, né, Léo? Não, porque depende. Para quem aqui mexe com eletricidade sabe, e alguns até desobedecem a norma regulamentadora, a NR de eletricidade, a NR 10. Aí a pessoa sabe que se ela pôr a mão no fio de energia, vai tomar um choque. Mas ela sabe que se ela fizer assim, ó, não dá, e ela só percebe se é positivo ou negativo. É ou não é, pastor? Os mais antigos, meu pai é desse jeito, o pastor Fábio também é doido, desse jeito. Se pedir para ele instalar uma tomada aqui agora, ele sabe pegar os dois fios. Pastor, mas o senhor não tem um multímetro para saber qual que é o positivo, qual que é o negativo. Não, eu descubro agora. Faz isso ou não faz, pastor? Dá um toquinho assim, se dá um choquinho de leve, meu pai tem coragem de fazer isso. Dá um toquinho de leve assim, dá para descobrir, não mata. Aí ele toca. Aí a pessoa toca. E hoje em dia, não só com o pecado. Escuta isso aqui. O problema hoje em dia nem sempre é o pecado, nem sempre são as coisas proibidas, porque quando se trata de distrações, até as coisas permitidas podem te afundar. Quando se trata de distrações, até as coisas permitidas podem te afundar. É proibido jogar bola, sim ou não? Cadê a galerinha de futebol de quarta-feira aí? É proibido jogar bola? Não. Mas experimenta ficar trocando futebol todas as vezes, ao invés de passar uma quarta-feira com a sua esposa, paquerando ela. Espera aí, é permitido jogar uma bolinha, mas até o que é permitido vai te distraindo de tal forma que você não percebe mais que passar tempo com a sua família, por exemplo, é importante. E o único momento, vou alertar já a galerinha do futebol, se o único momento que você tem disponível para cultivar a sua família for na quarta-feira, o futebol vai te destruir. Então, quando se trata de distrações, pega a cadeira, por favor, lá, Rafa, pega a cadeirinha lá, por favor, e põe ela bem aqui no meio, aqui assim, ó. Galera dos teens mandou bem demais nisso, porque quando se trata de distrações, às vezes até o que é permitido, não precisa nem estar escrito pecado, mas eu estou me distraindo de tal forma, que eu não percebo mais que essa distração está me roubando o meu tempo com Deus. Eu não percebo que essa distração está me matando. Eu não percebo que essa distração se tornou um hábito tão ruim,
E esse hábito ruim, quer ver um exemplo? Nós estamos encerrando hoje o nosso projeto do Desafio Restart RCP. Cadê a galera do desafio? Muita gente animada nesse desafio, tá vendo? Muita gente animada. A mídia concordou. Por quê? Porque hábitos, distrações que estavam nos afundando. Queridos, talvez você não percebe, mas alimentar errado é uma distração. A Kate nos ensinou uma frase nesse desafio que ela postou no primeiro dia e eu não esqueci. Interessante, ela não foi repetida, mas eu não esqueci a frase que a Kate falou. Facilite os acertos e dificulte os erros. Se eu quero mudar a minha alimentação e comer um lanche é uma distração, sabe o que eu vou fazer? Eu vou preparar uma janta, para quando acabar o culto eu saber que eu tenho uma janta saudável. E antes o que era distração, e é permitido comer um lanche, é proibido, sim ou não? Me responde, comer um lanche é proibido, sim ou não? Mas quando se torna uma distração de saúde, eu posso afundar a minha vida. O que isso tem a ver com rede Restart? O que isso tem a ver com rede de jovens? Que Deus está chacoalhando você, para que esse ano, nada possa te distrair da presença de Deus. Nada possa te distrair de cuidar do seu corpo, da sua alma e do seu espírito. É um equilíbrio. E nós precisamos buscar, que na verdade o livro que nós lemos não fala equilíbrio, fala o que mesmo? Esqueci. Balancear, balanço. É um balanço. É porque eu achei que você que falou, não foi não? Foi? É balanço. Está vendo? É revelação do país. Balanço, nós precisamos ter um balanço. Sabe, queridos, um equilíbrio. E nós vamos tomar cuidado com duas coisas. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre distrações. Esse não é o tema da nossa mensagem hoje é RCP. Diga comigo, radicalizando contra o pecado. Você foi convidado para participar de uma rede RCP. A rede de jovens RCP significa radicalizando contra o pecado. Queridos, tudo aquilo que nos distrai tem o poder de nos desfocar do propósito. Então, dentro de todas as áreas da nossa vida, eu pergunto para você, o que distrai você de ter uma boa alimentação? O que distrai você de ter uma boa inteligência emocional? Aí tem gente que gosta de transferir a responsabilidade. O que distrai minha inteligência emocional é meu marido, aquele peste. Graças a Deus nessa igreja ninguém fala isso, em nome de Jesus, amém, igreja? Amém, eu creio que todos falaram de coração, ou no coração. Não, a responsabilidade é minha. O que me distrai de cuidar do meu relacionamento com Deus, do meu espiritual? Sabe, e focando no propósito que eu quero alcançar, eu preciso tomar cuidado com as distrações. E quando nós falamos em distrações, duas coisas vêm à mente. Distrações que são proibidas, diga comigo, distrações que são proibidas, pecados, o que vai matar a nossa vida, porque você sabia que o pecado mata inclusive a sua vida existencial de carne? A palavra de Deus diz que o pecado corrói os ossos. Nós lemos em Provérbios, o pecado me destrói, o pecado não confessado. Quem lembra que nós lemos isso em Provérbios? Quando eu guardo para mim e não confesso, me consome. Então o pecado, você já reparou pessoas tristes ao extremo? Não estou falando que toda pessoa que está triste, porque está é uma condição. Estou falando que toda pessoa que está triste está no pecado não, viu? Senão daqui a pouco você olha alguém triste na igreja e fala, está no pecado. Não, mas o pecado oprime pessoas. E às vezes a pessoa perde o prazer da vida, porque ela vive escrava dos seus desejos.
Então, coisas que são proibidas, a gente sabe que são distrações que nos matam. Se a gente for enumerar aqui as coisas que são proibidas, você sabe que é um exemplo: roubar, matar, tratar mal as pessoas, trair a sua esposa, seu esposo, tirar notas erradas, notas ruins. É errado, é pecado, está errado, poxa. Não, já pequei, em misericórdia. Queridos, coisas proibidas a gente já sabe, mas precisamos lembrar. Mas muito mais precisamos atentar também para as coisas permitidas. Então, quando falamos de distrações, falamos de coisas proibidas e atitudes, decisões permitidas. E nós estamos vivendo um tempo. Por favor, escute isso aqui, galera dos teens, galera, escute isso aqui, a galera. Nós estamos vivendo um tempo onde Deus tem nos convidado a renunciar, principalmente o que nos é permitido por amor a Ele. Por que eu não oro tanto? Porque eu me tornei escravo da ansiedade. Porque eu não dedico tempo para buscar a Deus, porque não sobra tempo. E logo o tempo vai passando e a gente percebe que não é questão de tempo, é questão de prioridade. A única coisa que é o livro que nós lemos nesse desafio de 21 dias, nos ensinou que existem tantas coisas que são importantes, mas existem algumas coisas que nós precisamos destacar como prioridade. Se você for lá fazer uma fotinha, você vai perceber que nós temos algumas prioridades. Esta igreja, família cristã, te ensina que buscar a Deus é prioridade. Te ensina que cuidar da sua família é prioridade. Te ensina que viver em comunhão com os irmãos é prioridade, porque Deus está nisso. E nós vamos entender um pouquinho hoje sobre isso. Olha só que interessante. Nós vivemos numa geração que é a geração da distração. Nós vivemos numa geração em que muito se ouve falar de TDAH, que é o distúrbio de déficit de atenção. Muito se ouve falar hoje em dia sobre pessoas que são hiperaceleradas, que não conseguem mais. Quer um exemplo, queridos? Dificilmente a gente consegue ficar no ambiente, no momento do nada. O que é o momento do nada? É o momento de você às vezes estar parado, sem fazer nada. Logo a gente está olhando o celular. Eu estou mentindo, eu estou viajando aqui, gente, ou é verdade? É ou não é? Percebe, preste atenção para você ver. Nós estamos numa geração que não consegue, as coisas têm que ser rápidas, fast food. E quando a gente manda uma mensagem, tem que ficar azulzinho logo, para a gente ver que a pessoa viu. E pelo amor de Deus, ela tem que responder. E a gente o tempo todo fica olhando, não respondeu ainda. Estou falando de uma realidade que está no nosso meio. E não conseguindo mais viver no momento do nada, a gente sempre arruma um trem para fazer. Ou a gente olha a roupa, ou a gente pega uma revista no banco, um folheto que não tem nada a ver, e você pega o folheto e vai ver o folheto. Mas a gente não consegue ficar assim, ó. Quer um exemplo? Quem consegue sentar em casa e falar: agora eu vou ter um momento de meditação. Meditação não é do diabo não, queridos, é bíblico. A palavra de Deus manda inclusive a gente meditar na palavra de Deus. É meditar nesse livro de dia e de noite. É você ler, por exemplo, os Salmos 23 e falar o que Deus quer falar comigo nos Salmos 23, cara. Salmos 23, velho. Não fumou maconha não. Ele está meditando, mas não, o mundo não permite mais você ter o seu momento, porque as coisas precisam ser rápidas. E nós estamos numa geração que é a geração da distração.
Tem gente que não consegue nem prestar atenção, porque a mente está voando. Quem está falando isso? Você? Não, vários estudiosos. Eu gosto de citar o Dr. Augusto Cury, porque ele é um psiquiatra e tanto, e ele nos ensina sobre o SPA, que é a síndrome do pensamento acelerado. Queridos, pira nessa informação aqui, ó. Você sabia que uma criança de 7 anos, hoje, do século 21, ela tem mais informações do que um rei na época antes de Cristo? Porque o excesso de informação hoje em dia não para. Quer um exemplo? Vou te dar um exemplo. Tem informação ali, ó, Restart, pecado, RCP, a minha camisa, aqui na Bíblia, todo lugar que nós olhamos tem informação mostrando para nós. Por que que você acha que hoje em dia é saudável uma igreja de preto? É para lembrar você que você tem que diminuir um pouco. A pessoa chega aqui tão acelerada. Antigamente não. Antigamente era laranja, com rosa, com verde, com cadeira. Era tudo colorido. Hoje em dia não. Hoje em dia o máximo que a gente puder fazer para diminuir isso e você concentrar um pouco mais a sua atenção no que está acontecendo, nós precisamos fazer. Isso aqui não é modinha não, viu gente? Nem igreja de preta do diabo. Isso é modinha, porque está todo mundo fazendo. Está todo mundo fazendo. Eu lembro da época que falava que computador era do diabo. E pessoas ousavam em dizer assim, ó, isso daí é inclusive a introdução para a besta do anticristo. Não usem o computador. Eu sou da época, queridos, em que se ensinava, porque a gente não tinha um entendimento que ouvir um rock era pecado. Agora não é porque o mundo que a gente vivia nos assustava muito. Mas hoje o excesso de informação é tão grande, a gente precisa definir o que é distração e o que não é distração. Coisas permitidas, coisas que não são permitidas. E essa geração, o excesso, impaciente, acelerada, eufórica, desesperada, está sedenta por algo. Essa geração está sedenta. Sabe o que é sedenta, né? De sede. Está clamando por algo. A nossa geração, os nossos jovens, as nossas famílias, os casais, homens, mulheres, estão clamando por algo, estão desesperados por algo. Estão desesperados para encontrar Deus. Mas como elas estão perdidas nesse mundo que está muito acelerado, elas precisam de pessoas, exatamente como eu, como você, para falar para elas o seguinte: Cristo é a esperança. Talvez você chegou aqui acelerado, desesperado. Escute o que eu vou falar para você. Cristo é a sua esperança. Cristo é a sua esperança. O que me distrai? Eu preciso entender o que é prioridade. A distração, ela tem um poder tão grande. Olha que engraçado. Eu confesso que quando eu faço esse checklist aqui, eu lembro da minha pastora, porque a nossa pastora Nilzinha nos ensinou a sempre ministrar dessa forma, né? Trazendo para a nossa realidade. E é na distração que inclusive se queima um arroz. A distração tem um poder tão grande, que é na distração algo simples, que às vezes a gente queima um arroz. Queridos, eu gosto de sempre me colocar na realidade, para vocês verem o tanto que nós estamos acelerados. Eu ultimamente, o TDAH está batendo tão forte. Eu vou pôr água, eu tenho filtro de barro lá em casa. Quem gosta de filtro de barro aí, aqueles de água de barro, ô trem bom demais. Nós é da roça, mas não é bobo não, gente. Nós sabemos tomar aguinha no filtro de barro. É bom, fica fresquinha, é boa. Olha aqui para vocês verem. Eu ponho o copo para encher e me distraio.
Já peguei a cozinha cheia d'água, a Grazi, tadinha, me pega para a perna. Já peguei a cozinha cheia d'água umas 2 vezes, então. Distrações, coisas permitidas, coisas simples. Às vezes eu ponho água, mas eu vou falar, nossa, deixa eu correr ali para fazer isso aqui. E, querido, nem lembro que eu pus água. E ainda eu chego e pergunto, gente, mas por que a cozinha está ensopada de água? Distrações. Distrações. É na distração que queima o arroz. É na distração que pessoas batem o carro. São nas distrações que pessoas atropelam pessoas. Distrações, momentos. Deixa eu te falar um negócio. Hoje, é para jogar na cara assim, esposa? Os defeitos. Nós chegamos aqui na igreja hoje 9 horas para ajeitar aquele negócio ali. Mas nós tomamos uma surra, gente. Pastor, o trem não parava em pé, pastor. Detalhe, um engenheiro, um guarda municipal, um bombeiro. Cadê o Brunão? Um mecânico de helicóptero e um cadê o Brunão? E um torneiro. Queridos, apanhando o negócio. Mas enfim, saindo daqui 4 horas da tarde. E na hora que eu cheguei com o carro, olha o poder da distração. O Davi estava lá na porta da igreja fazendo um vídeo, vocês viram que ele postou lá da igreja do céu lindo, ele estava lá. E eu cheguei cumprimentando ele, porque nós chegamos aqui na alegria. Vocês acreditam que eu raspei o para-choque no portão? Naquela primeira, não estragou o portão não, calma. Mas raspou um pouquinho o para-choque. Eu falei, cara, que bobeira. Olha quem que me distraiu. O Satanás envia pessoas, queridos, nós temos que ficar esperto. A distração tem poder. Olha aqui, teens, cadê? A distração pode fazer vocês bombarem de ano na escola, se vocês ficam vacilando. Distração, às vezes conversinha no fundão lá com a turma da galera do fundão, é nóis. Se você não ficar esperto, a distração pode fazer você bombar. A distração pode fazer você querer namorar com uma menininha que às vezes não é a que Deus quer para você. Mas a sua distração é tão doida que dá doidinho para dar uns beijinhos na menininha. Primeira namoradinha. Não tem condição de comprar nem um lanche para namoradinha. Mas a distração faz o cara, faz a menina. A menina às vezes na distração perde as coisas boas de Deus. Detalhe, distrações proibidas ou distrações permitidas. Aí ela vai lá e toca. Aí eu vou tocar na distração. Não vai dar nada, é relativo. Não vai dar choque. Eu só vou ver se está com energia ou não. A distração pode destruir casamentos. A nossa rede de jovens tem muita família, tem muitos casais. Escute isso aqui, jovens, você casado. Se você estiver distraído e não der atenção para o seu esposo, desgraças podem acontecer. A distração pode destruir famílias. Marido, sacerdote, se você não prestar atenção nos detalhes, porque casamento é detalhe, eu sei disso. Se você estiver distraído e não prestar atenção nos detalhes, distrações, pedrinhas, podem destruir um casamento. Mas sabe qual que é o problema nosso? É que são distraçõezinhas de toque, pedrinhas. Lembra daquela frase que a gente sempre fala? Ninguém tropeça numa montanha, mas você vai tropeçando em pedrinhas. E essas pedrinhas vão te ferindo, te machucando. E as pedrinhas vão acumulando, vai juntando as pedrinhas. E de repente as pedrinhas se tornam uma cadeira. Experimenta tropeçar numa cadeira para você ver. Vai dar ruim. Nosso pastor tem falado muito esses dias, e eu quero assemelhar distrações a tentações, porque a tentação é igual uma distração. Tentação é igual distração, e distração é igual proposta do diabo para tirar você do foco. Olha a matemática: distrações igual tentações, tentações igual propostas do diabo
para derrubar a sua vida, destruir seu casamento, sua família, fazer você. E o nosso pastor tem falado muito: confesse tentações para não confessar pecado. Nós sempre falamos isso aqui na rede, né? Sempre falamos isso, né, amor? Confesse tentações para não precisar confessar pecado. Confesse as distrações, para você não deixar acumular e essas distrações fazer você, porque ninguém cai no começo do ano. A Grazi ministrou isso ontem para nós. Ninguém cai no comecinho está todo mundo com sangue nos olhos. Vamos começar a rede de jovens, vamos bombar, vamos buscar o Senhor, vamos fazer o desafio Restart. Eu vou orar, eu vou ler, eu estou lendo um livro, e eu estou na bênção. Mas as distrações vão te cansando, e quando chega em março, você já não está orando mais, não está lendo mais, não está buscando mais a Deus. E nós homens somos mestres nisso. A gente dá uma namoradinha na esposa, aí nosso nível de atenção sobe lá em cima. Aí o tempo vai passando, a gente esquece de falar um eu te amo, bom dia, boa tarde, boa noite. O óbvio precisa ser dito. Por favor, esposa, seja ousada por Deus, dá um cutucão aí no seu marido e fala: o óbvio precisa ser dito. Fala para ele, pode falar, fala para o seu esposo, para sua esposa aí, fala. Jovem, vira um para o outro aí e fala: o óbvio precisa ser dito. Não gosto que você me chama assim. O nosso nível de atenção, a gente sai dessa rede de jovens, vou orar, vou buscar a Deus, vou louvar o Senhor, sabe, igreja? Mas o nível de atenção vai caindo. De repente a gente não ora mais, não abraça mais. E as distrações têm esse poder de queimar o arroz e de fazer tudo isso que eu falei para vocês. Sabe o que as distrações fazem? Hoje é uma noite específica. Normalmente a nossa rede de jovens a gente termina às 8h30. Hoje nós vamos estender só até mais um pouquinho, tá bom? Até 11h30 para a gente concluir bem. Tem gente que já até pediu Uber, está cancelando o Uber. Não é? Eu já achei que eu ia embora, cancela o Uber aí, espera, deixa acabar. A distração faz com que uma igreja, família cristã, unida, se torne uma igreja dividida. Preste atenção nisso daqui. As distrações fazem com que uma igreja que deveria ser unida, aliançada, falando a mesma língua, no mesmo propósito, todos os ministérios em prol de Cristo, as distrações fazem com que cada um queira o que cada um quer. Deus tem falado comigo e com a Grazi, e nós temos colocado isso no joelho esses dias. Nós precisamos alinhar mais propósitos, queridos, e o nosso propósito é um só. Os nossos pastores tiveram uma reunião conosco e eles explanaram exatamente essa realidade, com toda a liderança desta casa, desta igreja. A nossa igreja é uma igreja família, é uma igreja que defende e vive em prol do óbvio da parte de Deus que precisa ser dito, e nós defendemos isso. Nós temos que tomar cuidado com as distrações. Distrações geram fofocas. Distrações, às vezes, presta atenção, distrações geram fofocas. Quem está focado não perde tempo com fofoca. Essa é boa, essa é minha, pode ir. Quem está focado não perde tempo com fofocas. Porque o estar focado é estar falando a mesma língua, no propósito. Quem não está no propósito está fofocando, está deturpando o foco. Agora, quando está todo mundo no foco, a gente junta, é isso aqui, é toda a igreja. Nós estamos com um propósito, Cristo em nós. Nós não abrimos brecha para fofoca. Amém, queridos? Amém ou não amém?
precisamos ficar atento com as distrações. E eu quero caminhar para o final. A distração pode te atrasar, presta atenção nisso daqui. A distração pode te atrasar de chegar no seu destino, como ela pode inclusive te impedir de chegar no seu destino. A distração pode te atrasar, como ela pode até te impedir de chegar aonde você quer ir. Vamos supor que você tem prova do Enem, prova na faculdade. Que horas que o portão fecha? 8 horas. 8 horas o portão fecha. Aí você começou a ir de carro para fazer a prova, 7 horas da manhã. Só que você falou o seguinte: não, vou parar para tomar um café. Olha as distrações. Aí você parou, tomou um café, parou para abastecer, parou para calibrar os pneus, e o portão fecha que horas? 8. As distrações foram te atrasando, mas as distrações te atrasaram tanto de chegar no seu destino, que o portão chegou. Para a galera aí, os concurseiros aí de prova, sabe já. Se você conversar lá com o cara do portão com jeitinho, ele abre o portão para você entrar depois das 8? E como que você acha que é no reino de Deus? Você acha que no reino de Deus dá para brincar de distrair? Aí chega lá no céu, você troca uma ideia com São Pedro? São Pedro. Que viagem. Sério? Sério não é essa piadinha sem graça que eu fiz. Sério é a zoeira de vida que muitos estão vivendo, galera. Se distraindo com coisas permitidas, algumas proibidas, porque o proibido a gente até sabe que tem que abandonar, mas coisas permitidas, que só vai não, mas chegar lá em cima eu converso com Deus. Deus, Ele é amor, Ele vai me perdoar. Deus também é justo. Prestaremos contas para Deus de tudo. Cuidado com as distrações. O principal propósito da distração é substituir o que é eterno pelo que é momentâneo. O que a distração faz? Olha a matemática. Te seduz, te atrai, te ilude, te conquista e te destrói. Forte isso. Vou repetir que muitos não prestaram atenção. Estava distraindo olhando o celular. A distração te seduz, te atrai, te ilude, te conquista e te destrói. Mas levante suas mãos comigo e fala bem forte hoje. Fala bem forte hoje. Chega de distrações. Em nome de Jesus. Lembrando do que é permitido e do que é proibido. Nós precisamos fazer essa autoanálise. Daniel, tá bom, vamos colocar alguns versículos bíblicos agora, que tem gente que já está até me condenando, né? Mas ele não fala da Bíblia, não. Tiago capítulo 4, versículo 7 nos orienta a resistir o diabo e ele fugirá de nós. Presta atenção nessa dica aqui. O diabo se resiste, se enfrenta. Vem, diabo, vem pro pau. O diabo, a Bíblia manda a gente orientar, a gente enfrentar, resistir. Mas das distrações e das tentações, a Bíblia manda a gente fazer o quê? Fugir. Olha o poder que uma distração tem. O diabo, você enfrenta, chega o bete nele, em nome de Jesus, o sangue de Cristo está em mim. Mas as tentações, vapei. Como diz o grande Tião, lepo, charpo, oa. Viu uma tentação? E nesse mundo acelerado, queridos, eu sou da época, eu falando que sou da época, parece até que eu sou velho, né? Mas sou não, sou novinho.
Idade de Cristo. Na época, por exemplo, a distração de pornografia. A galera dos mais antigos vai lembrar. Onde que tinha uma pornografia? Era dentro de uma borracharia lá naquela sala. Eu não é da galera das antigas aí. Borracharia lá no fundo, naquela salinha do borracheiro que tinha um calendário. Era as pornografias que às vezes a gente tinha na época. Muito difícil, quase nunca tinha aqui esse calendáriozinho de bolso. Que às vezes, ou se não, a figurinha da tiazinha. Quem é da época das figurinhas? Não, eu não estou falando viajar não, é verdade, a galera lembra. Hoje em dia não, hoje em dia eu não é o Gaston, é sim, se você é das antigas também. Hoje não, hoje o mundo está acelerado. Para o cara ver o que não presta para destruir a vida dele, está apenas um clique. E não tem idade não, viu? Pais, inclusive dos teens, da galera dos teens. Cadê os pais dos teens? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Senta com seu filho para conversar sobre tudo. Inclusive a importância dele estar aqui na igreja. Porque é apenas um clique, se você não ficar esperto, ele aprende coisas mais do que você. Não é brincadeira não, é verdade. O Emanuel, se não fica bobo, tem muita coisa que ele já sabe mexer muito mais do que eu, que não sei. Falar, não filhão, como é que coisa isso aqui? Como é que liga aqui, configura a televisão? O Emanuel manja mais do que eu. Ah não, mas o meu filho, quantos anos o seu filho tem? Ele está debaixo do seu teto, então põe limite. Ah não, mas ele não vem para a igreja porque ele não quer. Eu sou da época em que o castigo nosso como teens era vir para a igreja. Você está de castigo. Tá, você vai para a igreja, vai anotar todas as palavras que o pastor lê lá, ó. Se o pastor falar Deus, você vai contar quantos Deus ele está falando no culto. Porque o seu lugar de buscar Deus é aqui que a gente entende. Hoje em dia não, você está de castigo, tá proibido de tudo. Vai ficar em casa vendo televisão. Não vai para a igreja mais não. Você está de castigo. Queridos, distrações vai fazendo a gente flutuar. E esse mundo está muito acelerado. Está muito acelerado. Amém ou não amém? Concordam com o que está sendo ministrado aqui, queridos? É um ano de restart. É um ano para começar bem. E para começar bem, precisamos colocar a casa em ordem. Para começar bem, precisamos colocar a casa em ordem, organizar as coisas. Tanto que é bom uma casa em ordem você sabe onde que ficam as coisas. Uma casa em ordem você sabe que não tem sujeira, não dá nem bicho. Quando dá um bicho ou outro é algo esporádico, que você vai lá e mata. Agora uma casa bagunçada, você já não tem nem controle. Você vai pegar ali a tia Glaucia pregou quinta-feira, falou das roupas íntimas, né? Isso, olha que legal, a tia Glaucia falou sobre organizar a casa na quinta-feira. Você vai lá na sua gavetinha de cueca, de calcinha, você vai pegar o trem, tá tão bagunçado que você nem sabe mais. Mas não, uma casa organizada, você não perde tempo com distrações, você não perde tempo procurando qual roupa que você vai pôr, porque já está organizadinho, você já sabe. Amém ou não amém? Eita, glória a Deus. E para concluir, 2 versículos, vou citar de cor para vocês. Vocês também sabem ele. Quer ver só que sabem? Mateus 6:33. Tá vendo? Mateus 6:33 diz uma prioridade para nós: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Você pode dizer glória a Deus por isso? Glória a Deus. E Mateus 22:37. Mateus 22:37. Abra por favor, esse eu quero ler com vocês. Mateus 22:37. Mateus 22:37.
Jesus, qual que é a prioridade, Jesus, que a gente tem que viver? Fala comigo, Jesus. O que eu tenho que fazer, Jesus, para não ficar perdido com as distrações e querer tocar na cadeira, Jesus? O que eu faço? Aí Jesus respondeu assim, ó, Mateus 22, 37. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a este: ame o seu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Galera dos teens, jovens, você casado, você vovô, vovó, a mensagem é a mesma para todo mundo. Se você se sente muito velho, muito acabado, muito derrubado, se você se sente novo demais ou não, não importa. Não importa a sua opinião para Deus. O que importa é que o conselho dele para nós é para que eu e você possamos amá-lo de todo o coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. Amém, queridos? Fica de pé em nome de Jesus. Pode aplaudir Jesus bem forte, pode aplaudir Jesus. Nós vamos cantar uma canção. E antes de cantar eu quero ler duas frases. Primeiro uma frase de Martinho Lutero. E depois eu quero ler uma frase de Leonardo Ravenhill. Leonardo Ravenhill é o autor de Torturados por Amor a Cristo. Martinho Lutero, olha aqui. Martinho Lutero diz o seguinte: você não pode impedir um passarinho de voar em cima da sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho em cima da sua cabeça. Tem muita coisa que está no nosso alcance. Cuidado com as distrações. Leonardo Ravenhill: o entretenimento é o substituto diabólico da verdadeira alegria. O entretenimento, as distrações, é o substituto diabólico da verdadeira alegria que nós precisamos buscar em Cristo. Enquanto nós vamos ministrar uma canção, você vai orar ao Senhor, você vai fazer a sua oração, falar: Deus, é um ano de restart, Senhor, para começar a rede de jovens, para começar o ano, para começar com a minha família. Jesus, para resplandecer o seu amor esse ano, Jesus, quais são as distrações que eu tenho que abrir mão? Lembre-se, talvez Deus vai falar com você distrações proibidas, sérias, absurdas. Mas talvez Deus vai falar com você distrações que são permitidas, que você às vezes está fazendo, e Deus está falando: está na hora de você entregar isso aí, meu filho. Chega, tá bom, para. Dedica um pouquinho mais do seu tempo para mim. O que tem roubado o seu tempo com Deus? O que tem roubado o seu tempo com Deus? O que tem roubado o seu tempo com Deus? O que tem roubado? Deus nos convida para um tempo, para um novo tempo, um tempo de relacionamento, um tempo de intimidade. Deus te dá a oportunidade hoje de você confirmar isso. Um tempo de intimidade, um tempo de se relacionar com Deus. Você que percebeu que muitas coisas te distraiu até hoje, e hoje você quer tomar essa decisão de não se distrair mais. Faça esse compromisso com Deus. Faça esse compromisso de entregar a tua vida para Jesus. Você talvez ainda nunca teve a oportunidade de falar: Deus, eu entrego a minha vida para ti. E você queira fazer isso hoje, vem aqui na frente, nós queremos orar por você. Você nunca entregou a tua vida para Jesus, falou: cara, a partir de hoje, através dessa mensagem, através desse convite, através desse despertar, eu não quero mais perder tempo com distrações. E você quer entregar a tua vida para Jesus hoje, vem aqui, nós queremos orar por você. Tem alguém?
Amém. Todo mundo já nessa caminhada com Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, para encerrar essa noite maravilhosa, eu quero chamar aqui o pastor Fábio ou a pastora Nilzinha. Cadê eles? Foi bater uma foto. Rapaz, mas todo mundo que eu estou chamando hoje está aproveitando as fotos aí. Chama ele lá, por favor, para ele orar por nós aqui, para a gente finalizar na bênção. Queridos, que alegria ter você aqui conosco. Que alegria receber você e sua família. Hoje foi a rede de jovens e nós fizemos esse MFC total, que é toda a igreja. Mas é um prazer poder saber que juntos nessa visão, nesse propósito, Deus está falando conosco. Quantos vão sair daqui? Deixa eu ver. Quantos vão sair daqui aliançados com Deus, a não mais se distraírem com coisas bobas? Quem vai se comprometer nisso? Amém. Esse é o tempo.